Oi, pessoal! Completando 10 anos de programa Sintonia. Eu realmente não sei como expressar a minha satisfação e a gratidão que eu sinto por ter tido a oportunidade de, através desse canal, da All TV, me apresentar aqui há 10 anos, trazendo a cada quinta-feira um assunto que toca o coração de alguém. Eu sei que são muitas pessoas que eu toco o coração, não por mim, mas por quem vem aqui comigo. Mas essa missão, vamos dizer assim, que me foi concedida, de poder partilhar assuntos que eu até mesmo desconhecia, é uma bênção. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um assunto muito pertinente no mundo atual, no espaço de tempo que nós estamos vivendo. E eu trouxe uma pessoa aqui muito interessante, porque eu a vi uma vez, hoje é a segunda, conheci sem querer no estúdio do Antônio de Biagi. Ela estava fazendo uma palestra e, como eu comentei há pouco, a palestra dela eu aplaudi com vontade. Eu trago hoje para vocês a Priscila Moraes, que vem para cá. Gente, olha que moça linda, olha a cor da roupa, né? Oi, Beth. Ó, isso aqui faz parte, tá? A gente abraça tudo de novo, a gente já se falou. Mas olha isso. Fala um oi para os nossos internautas, né? Olá, muito prazer estar aqui com essa mulher incrível. Eu, né? Que eu tive a honra e o prazer de conhecer. Foi instantâneo, não foi? Instantâneo. Tem algumas pessoas que passam reto, né? E tem algumas pessoas que param e fixam o olhar e acontece dela já estar aqui. Você deve estar pensando assim, nossa, mas já conheceu? Já convidou para fazer o programa? Claro. Essa menina de 30 e poucos anos, 30 e alguns anos... 37. Pode falar, né? Pode. Eu falo que eu tenho 71 na boa, não tá? Ligo, não. Ela tem muito conteúdo. Então eu vou contar um pouquinho para vocês quem é a Priscila Moraes. Vamos lá! Vamos lá. A Priscila é Master Coach e especialista comportamental com apenas 7 certificações internacionais. E está há mais de 18 anos numa carreira consolidada em gestão de recursos humanos e coaching. E é sócia-diretora da consultoria, agora você vai falar como fala. Enged RH. Enged RH. Pós-graduada em Neurociências e Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, administradora de empresas pela Universidade Paulista e mãe do Isaac. Isso. Você escolheu bem sua mãe e seu pai, não demorou, mas escolheu muito bem. Sim. E esposa do Fábio. O Fábio está aqui, viu, gente? Fotografando tudo. Isso que é ser parceiro, né? Sim, vai junto. Então, a Priscila, ela veio falar de um assunto que eu considero, sabe, Priscila, o autoconhecimento básico para quem quer ter uma vida em equilíbrio. Exato. Com paz interior, com leveza. Vamos falar sobre isso? O que é exatamente, conta lá para o nosso internauta, o que é o autoconhecimento? Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para a mudança. Então, muitas vezes, né, Beth, a gente vive coisas nas nossas vidas e que a gente acha que é aquele problema que a gente tem que focar e resolver. Mas, na verdade, muitas das causas, né, dos nossos problemas, dos nossos bloqueios, das nossas dificuldades, é algo simples. É a falta do autoconhecimento. Ou seja, eu preciso primeiro entender quem sou eu, né? Quais são os meus valores? Eu costumo falar muito sobre isso, né? Qual é o seu valor? Ou seja, o que você não abre mão, que é extremamente importante na sua vida? E eu costumo perguntar isso para as pessoas nas minhas palestras, nos meus processos de coaching, né? O que é importante para você? O que você realmente quer para você? E o que você não quer? Muita gente tem dificuldade. E quando eu faço essa pergunta, a pessoa fica, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Eu não sei o que realmente importa para mim, eu não sei o que realmente tem valor para mim, eu não sei o que realmente eu quero, né? Então, se eu não sei quem eu sou e o que realmente eu quero para mim, ou o que eu não quero, como que eu vou ter capacidade de tomar outras decisões muito mais de grande importância na minha vida, né? Certo. Se eu não sei o básico, eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são minhas características essenciais, eu não sei o que é melhor para mim e o que não é, o que eu quero ou o que eu não quero, eu não consigo entender muitas vezes o porquê eu reajo da forma que eu reajo com certas situações,
Por que certas coisas me agradam mais e outras me agradam menos, né? Por que eu tenho uma empatia, uma conexão maior com algumas pessoas e outras não? Por que tem pessoas que falam assim, as pessoas costumam dizer, né, meu santo não bate Não com bate, essa, é. né, pessoa. Mas, na verdade, é uma questão de incompatibilidade de perfil comportamental. Uhum. Então, o autoconhecimento, ele não é benéfico só para nós, mas é Sim. benéfico, inclusive, para as nossas relações, para E eu facilita a entender o comunicação, outro. né? Exatamente. Uma vez que eu entendo quem é a Beth, como ela funciona, como a sua cabeça funciona, a forma em que você lida com as coisas que acontecem ao seu redor, a forma em que você traduz, né, o ambiente, os relacionamentos, então eu consigo entender como eu tenho que me comportar para conseguir ter um bom relacionamento com você. E não ao contrário, você que precisa me entender e me E eu só agradar. assino mudo. Isso, exatamente. É o contrário, eu preciso entender você, para eu saber como eu tenho que me comportar para lidar bem com você. E eu entendo assim o autoconhecimento, assim como o amor, a pessoa que não tem amor por si mesma, não tem amor próprio, não se ama, ela não tem amor para dar. Quando você não tem autoconhecimento, como é que você vai se dar bem e conhecer o outro? Exatamente. Você tem que partir do seu conhecimento de si mesmo, Isso. né? E isso é muito, assim, ao longo da vida tem várias maneiras, você vai pondo tudo numa caixinha, né? Exatamente. E é isso, inclusive, que faz com que muitas pessoas vivam, né, uma vida inteira de abnegação do seu eu, das suas necessidades, dos seus desejos em prol das outras pessoas. Por quê? Porque ela não sabe o que ela quer, consequentemente, ela não sabe impor as suas necessidades. Então, ela vive sempre ela vive sempre querendo aprovar as outras, ela vive ter aprovação. Isso, ter a aprovação das outras pessoas, agradar as outras pessoas, atender a necessidade das outras pessoas. E aí ela acaba, né? Esquecendo de si. Exatamente, ela se reprime. Há muitos exemplos, né, no relacionamento que a gente tem, várias tribos, de pessoas que querem agradar, parece, nossa, que pessoa legal. E não é tão legal assim, porque ela está deixando de se atender, Isso, não é? Exatamente. Mas, olha, é importante, você que está aí nos ouvindo, olhe-se no espelho e atenda essas perguntas aqui da Priscila, que você já vai começar a ter um quadro de você mesma, né? Vamos lá. Bom, o autoconhecimento nos leva, hoje mesmo eu estava escrevendo sobre isso, a saber o nosso propósito de vida? Sem dúvida, como que funciona? Com certeza. Por quê? Né? Existem muitos estudos, né, que falam que as nossas características pessoais, elas estão diretamente ligadas ao nosso propósito de vida. Tá? Ou seja, os meus principais talentos, as minhas maiores habilidades. Sabe aquilo que você fala assim, olha, isso aqui, quando eu ponho a mão, o negócio flui. E eu faço melhor, eu me destaco entre as outras pessoas. Isso não é por acaso. Isso faz parte de um propósito que a vida tem, que Deus designou para cada um de nós. É como se fossem ferramentas dadas por Deus para que a gente, através delas, tenhamos sucesso nas nossas vidas. Né? Vou dar um exemplo meu. Logo no início da minha jornada de início de carreira, quando eu fui fazer a minha primeira formação, né, de faculdade, que minha primeira faculdade foi administração, na verdade eu fui fazer administração porque eu não me autoconhecia. Eu não sabia exatamente quem eu era e o que eu queria ser e fazer. Que é interessante, porque a administração não é o perfil do que você está fazendo hoje, Exato, né? Porque é um curso muito amplo, né? Mas é porque a única coisa que eu sabia é que eu precisava iniciar uma faculdade, mas eu ainda não tinha me encontrado, né? E olha só que interessante, as minhas colegas de classe, elas viravam para mim e diziam assim, Priscila, você está no curso errado? Você tem que fazer psicologia, porque você nasceu para ser psicóloga. Você tem uma facilidade para aconselhar a gente, você tem palavras sábias, né? Você sabe conversar com a gente, acessar dentro de nós, e eu dava risada. Por quê? Porque ser psicóloga, isso nunca passou pela minha cabeça na época, né? Não passava pela minha cabeça. Eu me via como uma grande executiva de uma empresa. Né? Ao longo do meu desenvolvimento, e aí, né, a minha sorte foi que assim que eu iniciei a faculdade, eu já ingressei na minha carreira em recursos humanos. E aí foi quando eu tive a experiência com gestão de pessoas, aí eu comecei a me encontrar e a me entender. E saber que realmente, né, o meu propósito era trabalhar com pessoas.
E você foi corajosa, porque às vezes a pessoa, você foi lá fazer administração, então fiz, tem que trabalhar nisso. Não, você deu aquela virada de chave, né? Exato. O que muitas pessoas deixam de fazer, né? Então, naquela função, naquele trabalho, não é isso que eu quero, e não tem aquela fleuma para tomar uma atitude. Exato. E mudar. A Por mudança, medo, né? você acabou de falar no começo, né? O autoconhecimento, medo, né? Medo, insegurança. Todos nós temos, mas se você está com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Não é assim? Por isso a importância da certeza de quem é você. Uhum. Porque uma vez que eu estou segura de quem sou eu e o que eu nasci para fazer, não importa o que as pessoas achem, o que as pessoas pensem, né? Eu vou saber trilhar o meu caminho e saber o que eu vou precisar fazer para eu chegar onde eu quero chegar. Sim. E foi assim que eu fiz. Então, mas aí tá tudo muito bonito na teoria. Tem uma coisa prática para a pessoa saber mais ou menos, que direcione. Isso eu já estou indicando que eu quero que ela fale sobre o DISC, que foi o que ela falou na palestra, eu me apaixonei. Uma maneira que a pessoa se descubra qual é mais ou menos o perfil dela. Conta pra gente como é que é isso, já que você trabalha com isso, né? Sim. Primeiro, né, antes de falar do DISC, existe uma forma muito prática de as pessoas começarem a se atentar em relação ao seu autoconhecimento, o que as pessoas falam a teu respeito? O que as pessoas falam de, Beth, isso aqui que você faz muito bem. Eu já tentei fazer isso várias vezes, eu não consegui, você fez isso tão rápido. O que as pessoas falam ao nosso respeito também são evidências de quem nós somos e quais são as nossas principais habilidades e talentos. Isso é super interessante. Isso é em primeiro lugar, né? Agora, quando eu quero aprofundar de fato para saber quem sou eu no meu perfil comportamental, aí nós temos diversas ferramentas, né, que nós chamamos de assessments, e uma das ferramentas das quais eu sou especialista, né, e utilizo nos meus processos é a ferramenta DISC, né? D-I-S-C. Isso, é o acrônimo de dominância, influência, serenidade e cautela. Isso. Certo. E o DISC, contando um pouquinho da origem do DISC, né, ele foi descoberto, olha só, em 1928. Nossa! Pelo psicólogo norte-americano William Moulton Marston, né? E para mim esse psicólogo ele é um gênio, porque ele descobriu que todo ser humano está enquadrado dentro de uma dimensão comportamental DISC. E de fato é mesmo, tá? Uhum. A gente talvez, não sei se você vai querer que a gente entre um pouquinho no detalhe dos perfis, né? Quero sim. Então, assim, de fato... Não, porque depois as pessoas falam, mas ela falou de DISC e não contou o que era. Então vamos contar o que é o DISC. Então, de fato, toda pessoa está enquadrada dentro de uma dimensão DISC. Ou ela é dominante, ou ela é influente, ou ela é serena, ou ela é cautelosa. Eu tenho que tomar cuidado, porque ela vai me analisar, que ela já vai dizer o que eu sou, né? Mas isso é tão engraçado, né? É tão incrível isso, porque de fato, né? Eu trabalho muito com essa ferramenta, então às vezes no primeiro encontro, pelo olhar ou pela forma da pessoa andar, eu já sei identificar que perfil que ela tem. No final do programa você fala. Falo. Então vamos contar, o que é o D de dominância? Dominância. Dominância. Isso, tá? Mas o que é uma pessoa dominante? São aquelas pessoas extremamente diretas, né? Eu costumo dizer que é aquela pessoa que não é do mimimi, sabe? Uhum. Ela fala o que ela pensa, ela não tem receio, né? Ela quer liderar, então ela quer falar o que ela quer e como ela quer, né? E que as pessoas sigam as suas ordens. Meio mandona. Então, dominante, ele tem essa característica... Já estou me escondendo aqui. Ela tem essa característica, assim, muito latente, né? Tudo que surge, ela quer tomar frente, ela quer liderar, ela quer dar as cartas, né? Então, ela é muito direta, ela não tem receio... Ela tem atitude, não tem? Sim, extremamente ousada, né? Então, uma pessoa extremamente ousada, de atitude, adora correr riscos, não gosta de rotinas, né? Não é muito detalhista, porque o foco dela é resultado, e aí aquela pessoa extremamente ágil no raciocínio e na tomada de decisão e de ação. Então, mais ou menos assim, vamos fazer? Vamos. E agora? Vamos fazer agora, né? Depois a gente vê como faz, mas que nós vamos fazer nós vamos. Exatamente, tá? Então, é aquela pessoa expansiva, ela fala alto, até o pisar do dominante é forte, né? Você ouve lá de trás, fala, ó, tá chegando, né? Porque ele é aquela pessoa que marca presença, gosta de usar roupas ousadas, né? Então, é aquela pessoa que gosta realmente de ser
vista, Uhum. né? De ser Sem causar. notada. Sem causar. Isso, exatamente, né? Uhum. Então, sucesso para o dominante, tudo aquilo que ele faz é muito importante. Consequentemente, uma das fraquezas do dominante é que ele não lida bem com fracassos. Tá. Então, sempre que ele tenta algo, né, e ele não tem o resultado que ele espera, isso é algo que é destrutivo para ele, né? Uhum. Ele se sente fracassado, incompetente, por quê? Porque ele quer ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele faz. E por ele ser dominante, ele desiste ou ele vai atrás de outra coisa? Ele busca outra coisa, tá? Ele não fica passivo. Não, principalmente quando ele é desafiado, né? Então eu costumo dizer, nunca diga para um dominante, eu duvido. Porque se você disser, ele é capaz de derrubar uma parede com a própria perna, né? O próprio braço, tá? Porque desafio para ele é meta cumprida. Tá. Uma das outras fraquezas também do dominante são relacionamentos. Tá? Por quê? Porque para o dominante, conflito não é pessoal, é para se resolver problemas. Então, para o dominante, se ele tiver que elevar a voz, se alterar, ser mais duro e mais firme com alguém para se resolver um problema, ele vai ser. Aí já não me encaixei mais. Mesmo que ele ame a pessoa, mesmo que ele admire, né? E, às vezes, ele entra num conflito, numa discussão, passou meia hora, o dominante vem e fala, Beth, vamos tomar um café, né? Tá tudo bem. E aí a Beth tá ferida e não entende nada. Fala, mas até meia hora atrás estava gritando comigo e agora tá me chamando para um café, né? Mas por quê? Porque pro dominante conflito não é pessoal, é para se resolver problemas. E por ele ter, né, esse perfil mais de alta energia, ele acaba muitas vezes assustando as pessoas. Então as pessoas, dependendo do perfil, né, da outra pessoa, ela acaba fugindo ao invés de querer se aproximar do dominante. Porque incomoda, né? Isso. Agora, não tem certo ou errado, né? Ser dominante, ser sereno. Não. Cada um tem o seu lado bom e o seu lado nem tão bom. Excelente essa sua colocação, tá? Não existe perfil bom ou ruim, nem melhor nem pior. Todos têm o seu lado, seus aspectos fortes, né? Os seus pontos fortes. E tem os seus pontos de fraqueza, tá? Mesmo porque nenhum ser humano pode ser perfeito em tudo, 100% em tudo. E pode ser, por exemplo, a pessoa pode ser dominante, mas também ter a cautela. Sim. Tem as características, as 4 características? As 4 não. Não, as 4 não. As 4 não, tá? Porque ninguém... Dá pra ter quantas? Que eu vou escolher. Ninguém pode ser tudo, né? E ninguém pode ser nada, tá? Então, o que é normal, vamos dizer assim, a pessoa ter até 2 ou 3 alta intensidade em até 3 dimensões comportamentais. Mas pelo menos uma ela tem que ter baixa. Ok? Pelo menos uma ela tem que ter baixa, tá? E mesmo que ela tenha 3 dimensões altas, uma sempre vai ser a dominante, tá? Muito e aí bom. Ela vai ter sempre uma primeira que é de maior intensidade e uma segunda de segunda maior intensidade. Uma graduação, também. Né? Isso. Tá, então você falou da dominante. E é o influente. Essa também eu gostei. Isso. Vai, conta da influente. O influente é o comunicador, né? Então, o influente é aquela pessoa popular, que faz muitos amigos com muita facilidade, aquele que tem um amigo em cada esquina, sabe? Se comunica muito bem, fala muito, ouve pouco, tem dificuldade em ouvir porque ele tem uma ansiedade para falar, né, muito grande, e é aquela pessoa de relacionamento. Então, para o influente, para ele estar feliz, ele tem que estar com as pessoas. Então, ele não suporta a solidão, né? Para ele não é importante muito o resultado das coisas, o importante é relacionamento. Então, se a gente se gosta e a gente está junto, é o mais importante. Tudo bem. Isso. Uma outra palavra de ordem também para o influente é alegria. Então, para o influente, as coisas não precisam ter muito sentido. Precisa ser divertido. Ele é bem-humorado. Muito, extremamente, né? Então, otimista, alegre, positivo, entusiasmado, extremamente positivo. Então, para ele não tem dificuldade, não tem obstáculo, né? E para o influente, justamente, por ele ser uma pessoa de pessoas, de relacionamento, ele não lida bem com rejeição. Esse é o ponto fraco. Então. É o ponto fraco do influente, tá? Entendi. Então ele quer se sentir amado, ele quer se sentir bem visto pelas pessoas. Validado, valorizado. Isso, inclusive, né, uma das maiores dificuldades do influente é a aprovação, a necessidade de aprovação. Então, para ele se sentir autoconfiante, ele tem que ser aprovado pelas pessoas.
Se ele não for aprovado pelas pessoas, isso fere diretamente a autoconfiança. Isso. Ixi, agora eu já tô em dúvida se eu sou o primeiro ou se é o Nossa senhora, depois eu vou saber. Ai, vou ter que ter um negócio desse. Você vai fazer um dia comigo esse negócio? Com certeza. Agora eu preciso decidir, porque eu já vi que eu tenho 2 desses 2. Então, vamos lá. Esse é o... Vamos lá, tem que decorar. Influente. Esse é o influente. S. O S é de sereno. Ai, não tô nessa. Isso. O sereno é como a palavra diz, né? É aquela pessoa tranquila. Sabe aquela pessoa que até o tom de voz dela, ela fala baixo, aquele tom de voz aveludado, né? Suave. O sereno, ele tem como uma grande habilidade e característica aquela pessoa equilibrada. Que as coisas podem estar, os muros podem estar caindo ao redor. Ele tá lá. Ele vai estar sempre assim, calma, gente, vai dar tudo certo, tá tudo bem, a gente vai conseguir, tá todo mundo, como assim você não tá vendo que o muro tá caindo, né? Então aquela pessoa que, mesmo tudo pegando fogo ao redor, ele consegue se manter equilibrado, ter uma visão do todo e pensar no que fazer, tá? O sereno é aquela pessoa extremamente comprometida com tudo que faz. Vou falar uma característica do influente para falar dessa que eu vou falar do sereno. O influente, ele improvisa muito bem, né? Então ele não precisa dominar muito as coisas e estudar. Isso é uma coisa que ele não gosta, porque ele também não é processual. Então ele bate o olho, ele já quer entender e fazer, né? O sereno não. Ele tem que se preparar para fazer. Detalhista, sim. E ele não é tão detalhista, mas ele uma palavra de ordem para o sereno é segurança. Então ele não faz nada se ele não estiver seguro. Então, se ele tiver que fazer qualquer coisa, ele quer primeiro entender o que fazer e o como fazer, se aprofundar no tema, no assunto, para então ele se sentir seguro para fazer. Isso quer dizer que ele não ousa tanto? Não ousa. Não ousa tanto. É um perfil extremamente indeciso, porque ele pensa muito nos prós e nos contras. E acaba não fazendo. Acaba não fazendo, por quê? Porque ele quer estabilidade, ele não quer correr riscos. Então, para o sereno é assim, se tá dando certo, se tá indo bem, para que mudar? Não precisa mudar. Então, essa coisa de fazer coisas novas, ele gosta muito de rotina. Então, assim, uma vida muito agitada, em que as coisas mudam muito, ele não gosta, ele se sente mal, tá? É extremamente leal, então é aquela pessoa que realmente, se você contar um segredo, ele vai guardar o segredo até a última instância, né? E uma das coisas, né, principais do sereno é a harmonia. Não suporta conflito. E é aí quando a gente começa a entender um pouquinho mais a questão de relacionamentos. Porque se eu sou uma serena e você é uma dominante, com certeza o nosso relacionamento vai ser muito desafiador. Por quê? Como eu não gosto de conflito, e você é uma pessoa energética, que a qualquer momento você pode se irritar comigo, qual que é a minha reação? Fugir de você. Você vai ficar acuado, né? Isso. E aí eu faço tudo o que você quer. Eu não falo o que eu quero, eu não falo o que eu penso, eu não discordo de você. Por quê? Porque eu quero fugir Contemporiza. de briga. Exato. Então, às vezes eu faço tudo o que você quer porque eu quero paz. Eu quero harmonia, eu não quero conflito. Então, pelo que você está falando, é importante num relacionamento a pessoa conhecer mais ou menos o tipo que ela pertence, o perfil, porque se de repente cruza com um cara aqui, ou uma mulher, que é o oposto, já começa mais ou menos. Totalmente. E 2 dominantes dão certo? 2 dominantes, então, né? Quando a gente fala de compatibilidade de perfil, a tendência é dar certo. Por quê? Sabe aquele ditado, os opostos se atraem? Eu costumo dizer assim, a atração é diferente de se dar bem. Eu posso me sentir atraída por você ter algo que eu não tenho, mas no dia a dia se dar bem é diferente. Então a gente tem a tendência a se dar melhor com quem parece com a gente, com quem pensa como a gente. 2 serenos, então não vai ter conflito. O que pode acontecer são as consequências disso, igual, por exemplo, 2 dominantes. O que acontece entre 2 dominantes? Como são perfis competitivos, exatamente. Então, dá muito embate, porque os dois querem dar a última palavra. Mas depois os 2 ficam de bem. Isso, mas os 2 vão curtir a vida, né? E se arriscar e fazer muita coisa juntos, né? A mesma coisa que a gente fala dos outros perfis, né? 2 influentes também. Nossa, os 2 comunicativos, aí quando um não é, já... Isso, exato. Mas aí qual seria, né, o lado, a fraqueza, a fragilidade de um relacionamento com 2 pessoas de perfil igual? É que você não tem aquele equilíbrio, né? De, por exemplo, o influente, ele é muito impulsivo, muito emocional.
Ele não rodeado pensa de muito gente. antes de fazer as coisas, né? Se ele é casado com outro influente, não tem ninguém que vai, de repente, frear quando necessário. Então vai ser aquele casal, né, que vai estar sempre ali naquela emocionalidade, naquele impulso de fazer as coisas, e não vai ter ninguém que fale assim, não, pera, mas qual que é o melhor caminho, mais estratégico, menos arriscado, né? Então a gente tem esses dois lados, né? Bárbara, e agora falta o C. Isso. C de cautela. Cautela. Isso. Que agora eu já me encaixei um pouco cada um. Vai, C de cautela. O cauteloso é aquela pessoa extremamente analítica, diplomática. Esse sim é aquela pessoa detalhista e perfeccionista. Tá? Então, o cauteloso, ele não faz nada sem ele avaliar minuciosamente todas as características que influenciam a decisão ou a situação. É aquela pessoa, quando tem que fazer uma viagem, ela planeja um ano antes. Né? Já vê que faz a lista de roupa que vai levar. Isso, exatamente. Né? Então é aquela já não me encaixei muito nisso. Aquela pessoa lógica. Sabe quando eu disse que para o influente as coisas não precisam fazer sentido, o importante é diversão? Para o cauteloso tem que fazer sentido. Né? Então, quando a gente fala de emoções, né, do influente e do cauteloso, eu gosto de interpretar mais ou menos assim. Quando você conta uma coisa bastante empolgante, né, interessante para o influente, a reação dele é: nossa, que incrível, uau, né? Quando você conta a mesma situação para o cauteloso, ele vai olhar para você e vai falar: tá bom, ok. Por quê? Porque ele é muito racional. E ele deve estar lá dentro, matutando sobre aquilo, né? Refletindo sobre aquilo, para depois, se for o caso, ele expressar alguma emoção. Interessante. Né? Aí quando a gente volta falando de relacionamentos, imagina um relacionamento entre um influente e um cauteloso. Não vai prestar. Né? O influente, aquela pessoa que ele gosta de demonstrar, por exemplo, o que ele sente. Então, o influente ele gosta de falar tocando, ele gosta de elogiar, alegre, ele gosta de expressar as emoções dele, né? Aquela pessoa alegre, que não gosta de rotina. Aí você olha para um cauteloso que ama a rotina, que não gosta muito de estar no meio de muitas pessoas, ele gosta mais de coisas reservadas, não expressa muito as emoções dele, né? Então existe, vamos dizer assim, um preconceito de quando o influente conhece um cauteloso e um cauteloso influente, é mais ou menos assim, principalmente no ambiente de trabalho, né? Acontece muito. O influente olha para o cauteloso e fala: nossa, essa pessoa é muito antissocial, né? Não vai para os happy hours com a gente, não toma cafezinho, não conversa, fica lá só ele e o computador, né? Que pessoa chata. Isso que eu ia falar, me parece que dos quatro aí, o C é o mais chatinho, então, né? Então, o influente tem essa visão, né? Mas não é. E o cauteloso, quando olha para o influente, ele diz assim: essa pessoa não faz nada direito, ela só conversa, ela só fica de para lá e para cá. Dando risada de qualquer coisa. Não pensa no que faz, né? Extremamente impulsiva, então existe esse pré-julgamento entre um e o outro, né? Gente, olha, vocês estão prestando atenção? Que aqui ela está dando uma aula de como você atrair o seu parceiro, a sua parceira com compatibilidade de perfis. É isso, né? Exato. Normalmente a gente vem e trata de empresa, tal, né? Porque na empresa também isso é importante, sim, né? Extremamente. Mas aqui está servindo para você que está sozinho, ó, já começa a pôr na sua listinha as características de cada um, né? E tem o lado fraco do cauteloso? O cauteloso é erro. Ele não lida bem com erros. Por quê? Porque ele é extremamente dele dos outros? Dele e dos outros. Por quê? Porque ele é totalmente, extremamente perfeccionista. Então, e ele é muito voltado a regras. Então é aquele que segue a regra. Acho que eu fui casado com um cauteloso. Acabei de descobrir. Então, se ele falha, ele fica dias remoendo como eu pude cometer esse erro, como que eu não vi isso, como eu deixei isso passar, como eu fui capaz de fazer isso. E ele é muito desconfiado com as pessoas. E ele cobra dos outros, julga muito. Então ele é muito desconfiado. Para ele confiar, leva-se tempo. E se essa pessoa pisar na bola, acabou. É uma vez só. É uma vez só. Agora você falou uma coisa interessante, né? Será que o melhor relacionamento são só entre pessoas de compatibilidade de perfis, né, iguais? Não necessariamente. Quando a gente passa por um processo de autoconhecimento e eu passo a entender esses perfis. Então pode ser que tenha alguém aí se perguntando: bom, então, pelo que a Priscila falou, eu acredito que eu seja uma influente. E o meu cônjuge, meu parceiro,
minha parceira é uma cautelosa, é um cauteloso ou uma cautelosa. Então, isso significa que a gente não vai dar certo? Não necessariamente, desde que vocês se conheçam. Então, tomar ciência, ter a consciência de como o outro é de acordo com o perfil, já facilita no relacionamento. Exato, exatamente. Então, eu sei que você é serena e eu sou dominante. Então, se eu te entendo, aceita que dói menos. Exato. É mais ou menos isso mesmo, Não né? Então, se eu sou uma influente e o meu esposo é um cauteloso... Como que é? Você? Eu sou influente e ele é cauteloso. Mas você é influente e você é D também, dominante. Não, pior você é líder. Que não. Você acredita? Você é líder. Minha dominância é baixíssima. Tá brincando? Não tô brincando. E ele é o quê? Ele é cautela. Você é cauteloso? É. Então, tem coisas que eu percebo que o Fábio, né, com ele eu preciso ir com calma, eu preciso dar o tempo para ele processar as coisas, né, e pensar na melhor estratégia de fazer. Então, mas ajuda muito isso. Ajuda muito. E esse DISC está disponível onde? Eu sei que você aplica em empresas, mas você atende no particular, se alguém se interessar? Sim. Então, na verdade, a Ingédica, a nossa empresa, nós prestamos serviços para empresas com gestão de RH e coaching executivo, e prestamos serviços para a pessoa física, né? Pessoas que buscam pelo seu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, o DISC é uma ferramenta que eu utilizo nessas duas frentes, tanto em projetos para empresas, quanto nos formulário, é uma avaliação comportamental via sistema, né? Então, para mexer com essa ferramenta precisa ser um especialista, né, um analista nessa estudado, ferramenta, e isso, certificado, né, porque existe toda uma análise, né, nessa avaliação. Você erra, filho, você vai atrapalhar a vida dessa pessoa. Não pode, né? Então vamos supor que você vai fazer um coaching comigo, ok? Então eu vou mandar para você um link onde você vai acessar um sistema, vai ter uma série de perguntinhas que você vai responder com base nas suas respostas, vai gerar o seu relatório DISC com o seu resultado. Aí é quando a gente inicia o teu processo de autoconhecimento, e é onde você vai se entender por completo dentro do DISC. E como à medida que você foi falando, eu fui me identificando. Certo. Eu posso ter me enganado, de repente eu faço esse processo com você e vai dar totalmente diferente do que eu achei que eu era? Pode acontecer isso? Às vezes acontece. Por exemplo, dizer que eu sou cautelosa. Às vezes acontece quando a autopercepção da pessoa está muito invertida. Porque às vezes a pessoa, ela se vê de uma maneira que ela gostaria de ser e não como de fato ela é, tá? Mas isso cai por terra no momento em que a gente faz o DISC. Porque às vezes a pessoa ela tem uma visão de que ela é um perfil, quando sai ali o resultado, ela fala, nossa, mas eu tinha certeza que eu era isso, mas conforme agora você está falando, realmente eu não sou isso mesmo, eu sou esse perfil que deu aqui. Que super interessante. Ó, vocês são testemunhos que eu vou passar por esse processo. Opa, não é mesmo? Com certeza. Nossa, você vê como o universo traz coisas? Daqui a pouco eu vou fazer uma proposta indecente ainda para você, tá? Muito bem. Acabamos falando de tudo que estava aqui que eu ia te perguntar, né? Como que a gente pode melhorar e nos desenvolvermos como pessoa através do autoconhecimento? Porque a pessoa se autoconhece, mas aí não aplica. Adianta? Não adianta. Então, como é que pode esse processo ir adiante? Certo. Quando a pessoa ela passa por esse processo de autoconhecimento, é algo que meio natural. Né? Então, quando ela tem essa descoberta, ela fala, uau, agora eu sei quem eu sou o que eu nasci para fazer, eu sei o que eu quero. Consequentemente, ela já percebe as mudanças que ela precisa fazer na vida dela. Você tem exemplos legais de pessoas que passaram por isso e se transformaram? Tenho, com certeza. Tenho. Tenho, por exemplo, um caso, né, bastante recente de uma profissional que buscou o coaching porque ela era muito infeliz no trabalho, por exemplo. Né? E uma pessoa assim com uma carreira já bastante extensa, né, bastante já consolidada na área em que ela trabalhava, né, posso até abrir, ela trabalhava na área financeira, e ela já estava até numa posição de destaque nessa área, mas ela não era feliz. E ela achava que era por incompetência dela, ela achava que era por conflitos dela mesma, conflitos internos, e ela queria entender o porquê disso. No processo de coaching, ela entendeu que o perfil dela não estava alinhado com o que ela fazia. Ela era uma influente. A área financeira é uma área completamente analítica. Ela estava como cautelosa? E ela estava numa área analítica sendo uma influente. Então, ou seja, qual que é a área dela, né, de maior habilidade? Relacionamento, pessoas, comunicação.
Não passar o dia inteiro em frente ao computador fazendo contas. Isso é para cauteloso. E ela mudou? Aí ela falou, entendi o porquê que eu sou infeliz na minha carreira e no meu trabalho. O problema não tá comigo, é porque eu não conhecia o meu perfil. E aí ela fez todo um descarrilamento de carreira para, enfim, ela fazer aquilo que estava alinhado com quem ela era. Ai, que E lindo. hoje ela tá super feliz. Quer dizer, eu nem vou perguntar se você está na sua missão, porque se você consegue esses resultados com as pessoas, né? Mas se você quiser me contar assim, como você se sente nesse seu papel com as pessoas, é uma missão? Sim, sem dúvida alguma. Uma missão, um propósito, né? É muito mais do que trabalho. É um propósito. E pelo que eu percebo, você faz com muito amor, né? Muito amor. Muito amor, porque eu sinto realmente como, sabe assim, um chamado mesmo, né? Um propósito de Deus na minha vida e que por meio desse trabalho eu ajudo muitas pessoas, né? Muitas pessoas se descobrem e se transformam e tomam decisões, né? Fazem mudanças extraordinárias nas suas vidas. E isso é muito mais do que um trabalho, é um legado. É um flow aqui dentro, não é? Exato, é um flow. É um exatamente. flow. Gente, flow é um estado de êxtase de quando acontece o nascimento de um filho, de um neto, ou passar num exame. Isso é flow. Nós falamos mais ou menos a mesma linguagem. O Martin Seligman, né, ensina isso, que é o pai da psicologia positiva. A psicologia e na psicologia positiva a gente fala muito sobre o flourishing, que é o florescimento, que é justamente quando há esse encontro de quem eu sou e com o que eu faço. E aí você pode fazer por 24 horas. Você não sente sono, você não fica cansado, você não tem estafa. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Então ontem eu fiquei 15 horas no computador, nesse meu novo projeto, que eu estou escrevendo um livro sobre os 10 anos do programa Sintonia. Uau! E, nossa, tem tudo a ver com você. Vou fazer publicamente o convite para você fazer parte com uma página do meu livro. Uau! Fábio, vem entrar aqui. Senta aqui. Fábio, vem entrar aqui na cena. Nossa, esse marido aqui tem que estar junto, porque eu vi ela numa palestra, estava lá o Fábio. Ela veio aqui, o Fábio está aqui ajudando a gente. Ó, eu vou dar de presente para vocês. Agradeço muito pelo convite. Já nós vamos falar disso. Ó, como eu te falei, eu faço download de algum lugar. Não vou falar em Deus, nada, porque cada um acredita no que quiser. Esse CD é autoral inteirinho. Eu sei que hoje ninguém mais tem onde tocar CD. Mas pelo menos você pode seguir as letras quando você escutá-lo no Spotify. Obrigada. Porque ele está no Spotify e é com a minha banda de mulheres. Né? Tem violino, sax, gaita, baixo, bateria. E esse livro, que é uma ousadia, agora já vou fazer 72, mas 7.0 são os segredos desnudados e a inspiração é entendimento. Vou dar para vocês, que também vem pronto, gente. Quando eu leio, eu falo assim, nossa, mas de onde eu tirei isso? Olha, gente, que chique essa mulher. Ousadia, isso Uau! Que perfil, isso aí é o dominante, né? Ousada, né? Com 70 anos, tirar a roupa do livro, tem a dó, né? Mas agora, Fábio, obrigado de você ter acompanhado, ter trazido. Eu vou falar assim, coça aqui, viu? Porque um parceiro desse é admirável. Parabéns pelo casal, viu? Esse é meu presente de Deus. Não é? Deixa uma mensagem para os nossos internautas lá, olha para lá. Antes de a gente finalizar, posso indicar o livro que eu trouxe? Claro, claro. Por favor. Eu queria indicar esse livro, né? Já que a gente está falando de autoconhecimento, esse é um dos livros assim muito importante na minha vida. Eu dei início, na verdade, ao meu processo de autoconhecimento com esse livro, né? Ele é do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra? Ai. Falando de uma intimidade minha, uma particularidade minha, né? Um dos medos, um dos receios que eu sempre tive durante muitos anos, muito tempo, foi o medo da morte. Eu era aquela pessoa que eu nem gostava de tocar no assunto. Eu tinha muito medo de falar sobre isso, de pensar nisso, né? E isso foi trabalhado em mim através desse livro. Vou ler. Porque eu entendi através dele que muito mais do que me preocupar com a morte é me preocupar em eu viver aqui o presente, né? O propósito que Deus designou para mim. Né? Maravilhoso. E com esse livro, né, ele foi transformador para mim nesse sentido. Então eu gostaria de indicar, né, para os telespectadores, Uma Vida com Propósito. Rick Warren. Para que estou na Terra. Rick Warren. E ele fala muito sobre espiritualidade também, né? Nossa. Sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, de que todos nós já viemos à Terra com um propósito, e a importância de descobrir qual é.
Então, Qual é? quero deixar essa indicação. Tá E bom? ó, isso aqui é, além do conhecimento que ela trouxe, você partilhar livros é a melhor coisa. Eu não consigo oferecer um presente de aniversário para ninguém que não seja livro. Porque eu acho que você está partilhando conhecimento. Eu sou igual. Às vezes o livro muda a vida. Muda a vida. O meu mudou com aquele da Luiz Rey. Foi o primeiro livro de autoconhecimento que eu li. Você pode curar sua vida. Foi o primeiro. Depois desse tem 300. Né? Aliás, tem que ler aquele que eu ganhei. E eu queria comentar, antes da gente encerrar, não faz mal que já estourou aqui, que você está falando de propósito, missão, espiritualidade. Antes de vocês chegarem, eu estava exatamente no capítulo do meu livro que fala de propósito e missão. Isso é sintonia, não? Sem dúvida, não. Totalmente. É impressionante, total, né? Mas agora vamos lá, a sua mensagem aos internautas. Eu quero agradecer primeiramente pela oportunidade, viu, Beth? Imagina. Você é maravilhosa, né? Empatia. A gente teve uma conexão assim muito, muito rápida, assim, muito forte, né? Instantânea. E eu quero dizer para vocês que estão aqui nos assistindo, para que você de fato busque o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento pessoal, né? Existe aquele autor do livro Milagre da Manhã, não sei se você conhece. Não. Nossa, eu tô aprendendo muito. Ele fala que o nosso sucesso está totalmente ligado ao nosso desenvolvimento pessoal. Então, quanto mais eu me desenvolvo quanto pessoa, mais sucesso, mais resultado eu tenho na minha vida, né? E isso começa com o autoconhecimento. Então, não importa a sua idade, não importa o momento de vida que você esteja, seja pessoal ou profissional, agora é o momento de você buscar pelo seu autoconhecimento, porque com certeza a vida reserva muitas coisas ainda incríveis para você, que só está esperando esse primeiro passo. E confiar sempre, né? E confiar sempre, com certeza. Confiar sempre. Um dos perfis que você falou, que a pessoa serena, ela não perde a serenidade, pode estar caindo o mundo aqui, o mundo ali. E é exatamente isso aí também eu me identifiquei, porque eu tenho uma fé tão grande de que sempre tudo acaba bem, se não está bem é porque não acabou, que assim, pode estar acontecendo uma coisa, eu não perco a minha serenidade, o equilíbrio. Esqueci de uma coisa, eu sou o quê? Você vai contar? O quê? Qual dos 4 que eu acho? Você é dominante com influente. Dominante com influente. Sem medo de errar. Sem medo, porque serena não tem Você é dominante com influente. Fábio, obrigado por você ter vindo, ter trazido essa linda aqui. Você, estamos conectadas forever, viu, gente? Quando no encontro desses, a gente não larga nunca mais. Sim. E você gostou do programa? Clica ali, naquele sininho, se inscreve e manda para o maior número de pessoas que você puder, porque isso já é uma missão, não é? Com certeza. Partilhar boas notícias, coisas que vão engrandecer as pessoas, expandir a consciência. Verdade. Essa é a minha mensagem para você de hoje. E até a semana que vem. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Beijo. Tchau, tchau.